Olá, eu sou a jornalista Luca Fogaça, sou apresentadora do Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. E hoje temos uma presença ilustre para entrevistar a minha querida Ariane Garcia, jornalista, uma vencedora de sucesso internacional. Estou muito feliz de você estar aqui, Ariane. Luca, muito obrigada pelo convite. Queria ter vindo antes. Ai, é verdade. Mas eu estava ansiosa. Na verdade, eu estava viajando. Estava em viagem. Eu vim só para participar do seu podcast. Ai, você é um luxo, amiga. Olha, eu vou contar. Para quem não sabe, eu conheço a Ariane há muitos anos. Mais de 10, né? Eu tenho 15 de não, trabalho. Nós já trabalhamos juntos na revista. Lembra quando você Eu fui sua chegou? Colunista. Foi minha colunista social na revista, muito legal. Daí depois fomos por caminhos diferentes, tal. Ela foi para a televisão, né? E eu fiquei na mídia impressa mesmo, né? Sim. E na televisão você foi um sucesso. Você fez vários anos de programa. 10 anos no ar. 10 anos no ar? 10 anos no ar. Com essa carinha, parece que você tem 25 anos. Como 10 anos? Você Botox entrou com tá 10? em dia. Comecei, eu me formei em 2007 em jornalismo, aqui em Rio Preto. Tá. Em 8 de março de 2008, eu estreiei na TV e eu convidei o Vladen, que fazia parte de decoração, e a Thaís, que era a coordenadora do curso de moda, né, daqui de Rio Preto. Eles iniciaram comigo o meu programa local. O primeiro. Era bárbaro esse programa. Eu fiz algumas participações e foi uma testagem muito importante na minha vida, porque o Bob, ele foi fundamental, sabe? Eu acho, Luca, que nós sempre temos pessoas que nos empurram. E eu sempre busquei esse tipo de aconselhamento de pessoas que tinham mais experiência que eu. Então, quando eu me formei, e eu sempre fui muito ativa, muito inquieta, e eu comecei a fazer algumas participações no canal, que era o canal 16, acho que eu cursava, né, em 2007, isso, eu cursava, então eu fiz participação com o Paulinho Bauab, que era Record, aí o Roberto me chamou, falou, ele faz alguma coisa aqui no canal, e ele falou, você é da televisão, olha só a proposta que ele me fez. Com certeza. Você é da televisão, você é do vídeo, eu vou te dar 3 meses sem pagar. Olha o que o Bob fez. 3 meses você não vai pagar. Mas aqui, o quarto você vai pagar. Eu falei, mas como que eu vou pagar? Porque, né? Eu não tenho nem cliente. Então, eu sou muito feliz porque aquele desafio me motivou a escalar o meu negócio, que depois foi o que eu conquistei minha casa própria, que eu cuido do meu filho, que projetou toda a minha carreira. Foi através do Bob que falou, eu vou te dar 3 meses na TV grátis. E aí foi quando eu fui em busca do meu sonho. E aí eu tive, então, o meu programa. Nossa, eu acompanhei isso. E me fala uma coisa, você é de Rio Preto, Ariane? Eu nasci em São José do Rio Preto. Com muito orgulho. Ah, que beleza. Porque o que eu vejo em você é uma coisa diferente do que eu vejo em muitos jornalistas. Você não tem aquela coisa de... Você já veio pronta, você não tem aquela coisa de ascensão social. Por quê? Você sabe que na nossa área, a gente tem um monte de amigos que o sonho deles é fazer parte da alta sociedade. Do hype, né? E eu nunca vi isso em você. Você é uma pessoa que está na sua, faz o teu trabalho ali e não baba ovo para ninguém. É verdade, né? É verdade. Eu acho que esse é um dos grandes motivos da minha admiração por você e pelo seu trabalho, porque eu vejo que você segue uma linha que você traçou lá atrás. Você tem um planejamento de vida, digamos assim, né? Sim. Sabe como que eu escolhi o jornalismo? Eu me lembro que eu tinha 12 anos, eu tinha acabado de batizar na igreja. 12 anos. Eu praticamente nasci, né, na igreja cristã, na igreja evangélica. E aos 12 anos eu tomei a decisão, junto com a minha família, de me batizar. Então, aos 12 anos, na noite do meu batismo, eu recebi uma profecia de um pastor que, olha o nome da igreja, chama O Brasil para Cristo. E naquela noite ele disse assim pra mim, Ariane, eu vejo você num espaço em que muitas pessoas estão te ouvindo. E aí eu falei, meu Deus, como assim, né? O que é? Que loucura que é essa? Eu com 12 anos, uma criança, né? Eu falei, mas que doideira que é essa? Ele falou, Deus está me dando essa visão, você vai falar pra muita gente.
E eu falei que assim seja. Então, Nossa. naquele dia, naquela noite, naquela tarde, que eu desci as águas, que, claro, eu não tinha tanto conhecimento do que era o pecado, do que era uma vida, né, profissional, uma vida adulta, mas naquele dia eu disse, eis-me aqui, Senhor. A minha trajetória, Luca, não foi fácil. Se eu falar pra você que eu tinha muitas pessoas me apoiando, uma rede de apoio como hoje a gente tem, muitos influenciadores, coach, mentores, é mentira. Eu me apoiei em uma promessa. E então, eu fui tendo a compreensão com o passar do tempo em que eu precisava estar aonde eu tinha o poder da palavra. Como eu poderia criar autoridade naquilo que Deus estava me dando? E aí eu pensei, no final do dia, no começo do dia, no final do dia, todas as profissões, porque eu precisava prestar um vestibular, cursar uma faculdade. No final do dia, no começo do dia, as pessoas recorrem, as profissões recorrem a quem? Ao jornalista. Ao jornalista. Você começa o seu dia, você liga a televisão, você liga o rádio. Você finaliza o dia, você recorre a quem? Tanto é que o jornalismo... Hoje em dia na internet, né? Na internet, mas você está em busca de quê? De pessoas que têm Informação. autoridade para passar aquela notícia, não é? Então, para eu entrar neste crivo, nessa aprovação pública, já que Deus tinha um plano de usar a minha vida, eu falei, então eu quero trabalhar legalmente. Eu não quero ser qualquer pessoa de qualquer profissão. Eu quero ter, então, a autoridade dos céus e a autoridade dos homens. Então, que seja feita a sua vontade. Eu me encontrei no jornalismo. Hoje, a profissão de jornalista, ela se apresenta para mim. Eu não preciso falar meu nome. Eu posso falar, eu sou jornalista. A pessoa já, eita. Aí eu adoro fazer isso. Aí, é tipo isso. É porque parece que nós temos, de fato, aquela verdade. E por isso que até o mal se aproveita, se apodera desses canais de notícia, porque é o jornalismo, é o canal de informação que influencia a sociedade. Então, eu penso, Luca, que naquela noite da profecia, de quando eu tomei a decisão de me tornar jornalista pro resto da vida, ninguém nunca vai conseguir tirar isso de mim. Eu já tive a compreensão, aos 17 para 18 anos, de que Deus me colocaria em posições em que hoje nós precisamos de jornalistas sérias, jornalistas que têm história. Mas como que eu vou defender os meus valores e os meus princípios? Deus me deu essa autoridade no céu e na terra. Então, hoje eu posso contar das dores que eu sofri, das dificuldades que eu tive. Hoje eu consigo aconselhar pessoas por tudo que eu passei. Você sabe que eu resolvi ser jornalista com 15 anos. Por quê? Naquela época era um escândalo ser jornalista, nem tinha faculdade de jornalismo, tinha 2 no Brasil, ou 3, qualquer coisa assim. Eu me formei em 75, você imagina, né? Porque eu era muito curiosa. Então, não é uma coisa, está no sangue. Eu quero saber tudo nos detalhes, pergunto e vou lá. E eu sou aquela jornalista raiz. Procuro ser imparcial e ouço os dois lados sempre. Isso eu não vejo mais no jornalismo. Não. Claro que, como pessoa, eu não fico em cima do muro. Mas, como jornalista, eu tenho é um juramento. Você ouvir os dois lados. É que nem o médico. Sim. É igual. Entendeu? Então, eu acho que esse tipo de jornalismo, que é o que você pratica também, é muito legal. Quando eu estava na faculdade de jornalismo, eu me lembro que nós tínhamos aula com um professor de política, o Arnaldo, e eu era muito fã dele, mas ele sempre teve ali um viés ideológico mais de esquerda, e eu sempre debatia com ele, mas eu não debatia porque eu tinha conhecimento, eu debatia porque o fundamento, a base e os valores da esquerda não condiziam com a minha realidade dentro de casa. Então, quando você tem 17, 18 anos, está saindo ali da adolescência, eu já estava trabalhando, então as pautas da esquerda nunca fizeram sentido para a minha realidade. Às vezes faz para outras pessoas. Então, eu não debatia com ele porque eu já era doutrinada em casa. Não, meus pais nunca me doutrinaram. Eu chegava na igreja e tinha um conhecimento da palavra de Deus. Era a minha base. Então, o meu pai, quando ele defendia a propriedade privada, ele falava, olha só, do portão pra cá é nossa casa, o que acontece na rua Ariane, isso não tem nada a ver. Então, eu tive a compreensão de mundo em que a direita cabia mais dentro do que eu vivia. Eu que fiz jornalismo no começo do regime militar. E aí, eu me lembro que eu fui confrontada
Na faculdade de jornalismo, eu fui confrontada a... Por que você está defendendo isso? Eu falei, porque eu acho que é assim, né? E aí eles disseram, mas você não é de esquerda? E eu fiquei acanhada. E eu falei, não. Mas então você é um centro-esquerda? Eu falei, Sabe por quê, Luca? Porque senão você vai Se eu falasse que eu era de direita... Se eu falasse que eu era de direita, eu já seria cancelada. Mas você sabe que a minha experiência... Eu fiz a faculdade de jornalismo no regime militar. Forte, ficava exército com metralhadora na porta da... Eu fiz FAAP, né? Naquela época a FAAP tinha jornalismo. Na porta da FAAP. E eu tive professores como Conder. E era muito louco, porque várias vezes eu fui detida para ser questionada sobre a minha postura política. Ia lá para a casa do Tijolinho, que chamava ali perto da estação de trem, sabe? Que era onde ficavam, dizem que faziam as torturas. Não sei. Mas eu era chamada lá e eu era burguesa. Então, eu nunca fiquei detida, porque eu me identificava como burguesa. Eu gosto de vida boa, eu gosto disso. Os caras, essa moça, manda essa moça embora agora. E pronto. Então, foi muito legal, porque eu não vi nenhuma coisa... Ai, você sentiu... Eu não senti nada, porque quando você fala a verdade, e a verdade está certa, digamos assim, Acho né? que é quando vive. Quando você vive a verdade. Você disse assim no começo do nosso bate-papo, Ari, eu sempre percebi que você nunca babou ovo, você sempre teve um foco naquilo que você projetou. Mas é porque eu já estava com uma base. Eu tinha comigo de que Deus me usaria através da minha voz. De que Deus me usaria para falar através de mim. Por que você ainda não está num... Mas sabe por quê? Eu tenho esses dias que nós estamos planejando um novo evento e Deus tem tido um cuidado muito especial comigo porque eu tenho ficado muito sozinha. Então eu vou dar um conselho para vocês que ficam muito sozinhos, principalmente quem é solteira ou solteiro em casa. Quando você estiver sozinho, não se sinta solitário. Porque você está ali, né, no seu corpo físico, no seu espaço físico, sozinho, mas Deus está com você. E Deus me deu um momento tão especial para eu buscar conhecimento. Eu tenho aprendido tanto. Você morou fora, inclusive, Morei fora. fazendo cursos e tudo? Então, eu sempre aprendi, Luca, a aproveitar os meus momentos sozinho. Os momentos em que eu estava sozinha, eu sempre busquei aproveitá-los. Porque as pessoas ficam sozinhas, elas perdem tempo com a Netflix. Elas perdem tempo maratonando uma série. Eu não. Eu vou ouvir uma pregação, eu vou ouvir de uma pessoa que venceu na vida, eu quero entender por que aquela mulher chegou onde ela está, eu quero entender por que aquele cara ele é bem sucedido, qual foi o caminho que ele percorreu. Eu nunca gostei de andar com pessoas mais novas do que eu. Tanto é que os meus amigos, durante esses 10 anos de televisão, eram as minhas clientes e os meus clientes que me pagavam para ir até as empresas e gravar. E eram eles que me aconselhavam. Ari, você poderia fazer tal coisa, tal coisa. Eu não tinha e nunca tive envolvimento com os meus amigos de jornalismo da faculdade. Nunca tive. Nunca me aconselharam. E até na época da faculdade, uma professora me disse assim, Ariane, fica tranquila. Eu era muito preocupada com o trabalho, né? Eu falava, meu Deus, será que eu vou conseguir trabalhar nessa área? Minha mãe falava que eu ia passar fome, né? Eu falava, mãe, calma. Ela, você tem que fazer direito, você tem que fazer medicina. Eu falava, mãe, eu não gosto. Eu tenho que fazer uma coisa que eu amo, porque senão eu vou me sentir presa. O dinheiro é uma consequência. É uma quando consequência. Você faz o que você gosta. E eu lembro que uma professora me disse assim, Ariane, fica tranquila, você não vai ficar sem trabalho, você não vai passar fome, você é bonita. Eu me senti tão ofendida. Nossa. Eu me senti muito ofendida. E eu sei e posso falar com toda certeza que hoje eu sou uma jornalista que tende, né, para defesa de pautas de direita, porque eu não fui uma aluna aplicada na faculdade. Senão eu sairia de lá fã, né, da Simone de Beauvoir, eu seria um fã de Karl Marx. Nunca li um livro de Karl Marx, apesar de que eu tenho lá tinham indicações, mas nunca fui uma aluna aplicada, porque senão, com toda certeza, eu teria saído de lá
doutrinada à esquerda. Mas quando você lê um livro, existem interpretações e interpretações. Mas eu não suportava, Eu li, mas Luca. a minha interpretação é completamente diferenciada, né? Mas era uma repulsa que eu tinha, sabe? Eu falava, não faz parte da minha realidade, eu não quero absorver. Porque eu sou uma pessoa que absorve muito. Vamos falar da sua carreira estrondorosa. Você foi para os Estados Unidos, morou lá um tempo, fez curso de audiovisual, é isso? Sim, primeira vez que eu fui para Nova York, eu fui primeiro para Chicago. E aí acabei não me adaptando, não consegui trabalho, não consegui a escola que eu queria. Daí eu fui morar em Nova York. E aí passei numa seletiva que teve do Brazilian Day. Então eu participei ali, né, dos bastidores, toda aquela produção ali de escritório. Você trabalhou no Brazilian Day. Sim. Até hoje eu falo que o João de Matos, o pessoal do escritório são os meus chefes. Porque todo ano, né, antes da pandemia, eu ia 3, 4 vezes por ano para Nova York. Porque eu tenho amigas, então eu não pagava hospedagem. O meu chefe lá tem um restaurante, então eu sempre tinha ali um ticketzinho, um voucherzinho, alguma coisa. Então as facilidades que eu tinha pela amizade. Por isso que eu falo, meu Deus do céu, se as pessoas compreendessem o quanto antes em suas vidas que a rede de apoio e o seu networking, ele é mais poderoso e te leva além do que o dinheiro poderia te levar. Eu sei disso. Eu descobri isso muito cedo, graças a Deus por isso. Eu sei disso. Graças a Deus por isso. E eu uso isso na minha vida com a maior tranquilidade. Eu também. Porque minha maior riqueza são os meus amigos e o meu network. Olha, esse podcast que a gente grava, minha lista de transmissão são 3.000 pessoas. E não são 3.000 pessoas, é gente que eu gosto. É gente que eu já trabalhei junto, é gente que eu já tive alguma passagem da minha... Porque também eu sou muito velha, né? Eu já tive uma passagem da minha vida ali pertinho dela, eu sei. É muito legal isso. E é legal quando a gente conversa com pessoas da cidade. Hoje eu não tenho um vínculo tão... Eu tenho um vínculo afetivo, né? Mas um vínculo profissional, eu acabei me desligando depois que fui para São Paulo para trabalhar, né, com assessoria política, com marketing político. Mas eu não consigo me desvincular da cidade. Eu tenho meu apartamento aqui, meus pais moram perto, meu filho faz questão de estudar. Então, assim, Luca, eu movo os céus. Essa água de Rio Preto, essa água de Rio Preto que deve ter alguma coisa que a gente não... É uma cidade muito abençoada. Eu peguei um certo... uma certa resistência em relação ao Brasil por conta das políticas públicas, por conta do governo, né, ali em 2016, 2017, 2018, por isso inclusive. Que você ficou viajando. Em 2018, inclusive, eu fiz novamente, né, um movimento também nos Estados Unidos. Fui para Nova York de novo, fiz ali bastidores NBC, ABC, queria entender o que estava rolando de atualidade para trazer para Rio Preto, porque naquela época eu também tinha resistência para São Paulo. Então eu vinha para... Bom, hoje você passa mais tempo em São Paulo do que em Rio Preto. Eu fico 4 em São Paulo, 3 em Rio Preto ou 3 em... E esses 3 de Rio Preto é fim de semana. É verdade, porque durante a semana São Paulo é mais produtivo. Mas, Luca, eu sempre fui uma pessoa inquieta. São Paulo é outro dinheiro mesmo? Pra mim já não dá mais aqui. Rio Preto já não consegue mais me pagar. E eu não tô falando isso com arrogância. É que eu acho que o bom profissional, ele sabe a hora em que ele deve se movimentar. Porque certeza. Senão começa a te oprimir. Aí você entra em depressão, você fica chateado. Você fala, mas as pessoas não me compram, as pessoas não me prestigiam. Não é. É que Deus está gerando ali uma situação em que ele realmente... As pessoas fazem isso, os ambientes fazem isso. Eles te empurram. Porque é Deus que quer que você avance. Deus quer que você cresça. No mesmo lugar, Luca, não tem como. Eu não sabia que você era tão religiosa. Eu sou. Não tinha ideia. Eu sou. E você sabe que o que me atrapalha para eu evoluir espiritualmente, para eu ter essa conexão com as pessoas? As redes sociais. Como assim te atrapalha? Vou te explicar. Quando você fala de Deus, as pessoas têm alguma reserva, não? Não, pelo contrário. Eu não falo nas redes sociais. Você não fala. Não falo. Assim como eu também... Por uma questão de critérios e também por uma questão ética, que a gente faz esse juramento também na nossa faculdade, eu não posso falar de algumas situações dos meus bastidores. As pessoas sentem muita falta daquela Ariane, né?
antiga. Então, eu era a Ariane que fazia uma festa em Rio Preto, eu postava tudo. Entendi. Desde fazer na unha do pé até a noite. Eu era aquela Ariane que tranquilamente eu ia numa loja, tipo da nossa amiga Janaína, ia na loja da Jana, fazia provador de biquíni. Eu era completamente solta. Eu falo que eu acho que Deus ajustou o parafuso em mim aos 35 anos. Antes, Luca, eu fui assim, sabe? Tendo as bênçãos e as misericórdias de Deus. Mas eu acho que eu realmente entendi quem eu era e quem Deus... E qual é a sua... Com a minha vocação diante de Deus, que aquela promessa começou a se cumprir na minha vida quando eu comecei a servir as pessoas nos bastidores e eu não precisava divulgar. Eu tinha uma necessidade gigantesca de aprovação. E a maioria das mulheres sente essa necessidade de aprovação. As pessoas não querem ser rejeitadas. Nós temos medo da rejeição. Então, a mulher, ela gosta do discurso feminista de empoderamento. Mas é legal, faz um pouco de sentido. Até 35 anos. Eu acho empoderamento, esse discurso tão antigo, porque a gente viveu a década de 70. Leila Diniz saiu de biquíni grávida, foi um escândalo, quebrou todos os tabus. Daí veio todo o amor livre, usava a roupa que queria, quanto mais hippie, melhor, viajava todo... Então, assim... São ondas, não são? São ondas. E posso daí, te falar... assim, e nesse ponto, antes, como era mulher, era fechada, era quietinha. De repente, a mulher explodiu, viajava com uma turma, fazia amor com todo mundo, e, enfim, era uma outra vida. Aí agora, 50 anos depois... Faz falar sentido de pra você? Empoderamento... Não é? Gente, nós fizemos isso lá, isso já passou. A mulher hoje em dia é CEO das maiores empresas do mundo, das maiores multinacionais. A mulher já venceu, já está na política como chefe de política em vários países. Por que vocês estão falando em empoderamento ainda? Porque tem algumas que ainda sofrem violência doméstica. Então, foca só na violência doméstica. A palavra empoderamento, para mim, está ultrapassada. Não sei se eu estou errada. Luca, você está certa. E por isso que eu gosto de ouvir pessoas que têm mais experiência, porque eu aprendo. Eu aprendo e erro menos. Porque eu aprendo com o erro do outro. Eu estava hoje no salão e eu adoro o ambiente, né, de salão, porque eu sou curiosa, jornalista curiosa. Por essência, então a gente não... assim, é algo que a gente não prevê. A gente tá perguntando das coisas, não é? É instintivo. Eu tô aqui e se eu gostei da sua blusa, eu começo a perguntar tudo dela. Parece, às vezes, até que a gente é um pouco invasiva. É e as pessoas falam, lá em São Paulo eles falam, lá, jornalista questionando. Na hora que aí eu caio na real e falo, caraca, tô muito jornalista. Mas não é curiosidade. Mas as pessoas, elas têm uma mania de nos levar pro passado. Eu não sei se isso acontece com você. Hoje eu estava no salão e aí um amigo meu disse assim, Ari, tava maquiando. Tipo, ficar lembrando, você lembra, eu não gosto. Então eu estava hoje no salão, me arrumando para vir para cá, e aí um amigo, um querido que eu adoro, ele virou para mim e falou assim, Ari, você lembra daquela festa, naquela inauguração, que você estava com um vestido todo de telinha, só tampando o peito? E eu, Jesus, tem de misericórdia. Eu falei, eu lembro, mas eu vou te explicar o que acontece. Porque no mesmo minuto em que o diabo te acusa, você também precisa colocar ele no lugar dele. Não era culpa do meu amigo, mas era o diabo tentando me desestabilizar para eu chegar aqui sem a autoridade dos céus que Deus me deu, para eu poder ficar, na verdade, ficar reprimida e não falar aquilo que Deus quer que eu fale. Tá. Então, na hora, eu me liguei que aquilo ali era espiritual. E sabe o que eu fiz, Luca? Eu falei assim pra ele, você vê, João, como a gente muda de fase, não é verdade? Não é? Eu sou uma outra mulher. Na verdade, eu não sou nem a do ano passado. Mas eu vou te explicar por que eu tava arrumando, por que eu estava vestindo aquela roupa. Eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos. Pra mim, aquilo era normal. Eu tinha acabado de chegar de Nova York. Talvez lá eu não usaria. Mas na primeira oportunidade que eu tive, eu coloquei aquela roupa. Hoje eu me sinto envergonhada. Não faço. Nunca faria isso de novo. Por quê? Porque as etapas evoluíram. Porque eu avancei. Não faz mais sentido o momento atual pra eu ter aquele tipo de comportamento. As minhas amigas falaram, usa tal biquíni e posso falar, amiga, não vai rolar.
Por quê? Porque eu não quero envergonhar as pessoas que vai trabalham mudando, comigo. Meu Deus do céu, eu não posso evoluir. Eu já mudei muito nesse Mas, aspecto. Luca, Muito, as pessoas sempre vão tentar nos levar para o lugar em que elas ainda estão. Tá. As pessoas não aceitam que nós evoluímos. É verdade. É verdade. Você lembra que você era aquela menina que comia olho de cobra lá na rua, entendeu? Eu falava, caraca, entendeu? Ariane, vamos falar um pouco dos teus... Desculpa te cortar. Imagina, vamos falar amor. dos teus eventos. Tá. Porque eu sei, porque eu sigo você nas redes sociais, eu sei que você faz evento em São Paulo, badaladíssimo. Fez no Rio, no Copacabana, né? Que agora é Belmonte, né? E você fez evento num monte de lugar. E Rio Preto, você vai fazer algum evento por aqui? Não tem previsão, por enquanto? A pandemia, nós conseguimos retomar os eventos em final de 2020, né? Tá. Foi final de 2020, daí eu entreguei 2... Não, final de 2021. Foi final de 2021? É. Então eu entreguei, foi isso mesmo. Eu entreguei em setembro, outubro, um evento no Hyatt Place daqui de Rio Preto. Depois eu entreguei um no Quinta do Gol, final de 2021. 2022 e agora começo de 2023... na verdade, 2022, né? Eu, então, fiquei ali mais escondida nos bastidores da política. E na política eu amo porque eu faço gestão de crise. Tá. As pessoas que eu negocio, que eu faço ali as interlocuções, nunca nem posso divulgar. Mas é o que eu amo de paixão, esses bastidores da política. E é por isso que os parlamentares, os gabinetes realmente me procuram. Porque o jornalista, ele tem também esse papel. Mas essa profissão não é muito divulgada. Uma hora eu falo, te explico. Você vai saber, você vai se dar bem com isso daí. Oba. Agora, começo de 2023, em fevereiro eu peguei uma coprodução, né, no Copacabana. Fizemos o Troféu JK, fiz uma coprodução. Então, eu participei ali de algumas gavetas, entrando com a minha equipe, estive lá, participei de toda a montagem, de tudo, ao lado do Comendador Regino Barros. Então, eu fiz esse ano já Copacabana, junto com o Troféu JK. Entreguei um na Faria Lima, que foi o Mulheres in Action, que foi o último evento aqui em Rio Preto. E agora teremos um próximo aí, em alguns dias, e entregaremos um grande evento de São Paulo. Que aí é mais pra galera do agronegócio. Eu quero ir. São eventos nichados. Eu gosto de trabalhar com eventos nichados e não muito grandes, porque você tem um aproveitamento melhor. Com certeza. Você consegue ampliar a sua rede de apoio. São eventos para quantas pessoas, mais ou menos? 80, 90 pessoas. São eventos. Porque você consegue chegar naquela pessoa que você quer falar, entendeu? Tá. E é informal, ali você fecha negócio. Nossa, se eu falar quantos milhões a gente já movimentou nesses eventos... Eu quero indicar algumas pessoas do agronegócio. Perfeito. O evento está praticamente fechado. Porque são só 12 mesas. E eu já tenho as pessoas já alocadas. Mas eu quero muito que você esteja com a gente, com toda certeza. Senão nós vamos falar aqui. Mas eu quero te indicar, pelo menos uma pessoa eu vou te indicar. Os amigos agro... Porreta, forte. Os ferozes mesmo, aqueles que, né? Já tá quase acabando, já? Amiga. Meu Deus, como é rápido, Nossa, Luca. Graças a Deus. Não, graças a Deus tá acabando, não. Mas eu quis fazer esse formato de 30 minutos porque eu valorizo muito o tempo. E é um pocket, não é? É um pocket podcast. Tanto tempo das pessoas que eu entrevisto, como principalmente os que assistem. Sim. Porque é difícil você assistir 2 horas. Eu não consigo. Eu tenho milhões de coisas. Mesmo, eu estou sozinha na minha casa, mas eu tenho meus gatos, enfim. Os netos. Nossa, os nem netos, falo, os gatos. Eu acho que você está perfeita no formato, porque a ideia de você ter uma notícia, uma informação, e você compartilhar experiências em um tempo hábil, a pessoa tem uma assimilação também prática da notícia. Claro que não tem como você aprofundar no assunto, mas você deixa, olha, segue lá, entra lá, compartilha. Olha, por exemplo, hoje quem assistiu a entrevista conheceu um pouquinho mais sobre você. Verdade. Que talvez não tivesse ideia. Às vezes a pessoa tem, Ariane, não sei o quê. E não, mas conheceu um pouquinho mais, viu o teu lado religioso, que eu acho bárbaro, entendeu? E que pouca gente conhece. Essa tua coisa de planejamento de vida, foco mesmo, eu também acho muito legal. E às vezes as pessoas não sabiam. Isso é muito importante. Eu acho que todas as etapas da nossa vida, Luca, elas nos moldam,
Deus permitiu que eu tivesse a oportunidade de transitar em muitos lugares, conhecer muita gente, ter oportunidade de trabalhar com vários setores. Você vê, logo que estourou a pandemia, eu tinha calendário de eventos, eu tinha o programa na televisão que era recém, né, ali no meio de 2019, que eu estreei com um estúdio, que era uma novidade na região, então eu estava com um programa relativamente novo, inclusive a Solange Calil quem fez todo o estúdio, então era um estúdio caríssimo, era uma estrutura gigantesca, estourou a pandemia, eu comprei uma empresa de cosméticos para minha irmã, que depois ela não quis. Estourou a pandemia, Deus me conhecia tanto, na minha essência, de que eu sou uma pessoa inquieta, que se eu ficasse parada em casa, eu não sei, assim, que loucura eu cometeria. Mas Deus me deu aquele presente. O que era pra ser pra minha irmã falou, eu não quero isso. Eu falei, Ana, mas não dá dinheiro, pelo amor de Deus. E aí ela falou, não, mas eu quero fazer tal coisa. Eu falei, tá aqui essa empresa pra mim, pelo menos eu recuperar o investimento. Tá. Eu fiquei 1 ano com a empresa. Além de recuperar o investimento, eu tive lucro e foi o que me manteve ocupada. E posso te falar, foi aonde eu aprendi o marketing digital, que me projetou para São Paulo, e quando eu comecei a atender presidentes de partido, parlamentares e candidatos, tudo era no digital, as campanhas rolavam no digital. Sabe o que eu pensei, Luca? Sabe o que eu pensei? Caraca, e se não fosse essa empresa aí? Os cursos que eu fiz de venda no digital, de alavancagem, de tração, hoje eu consigo pegar a fórmula e entregar para um parlamentar. Olha que doideira. Olha, você vê, tudo tem uma explicação, né? É perfeito. A gente só tem que ter paciência, que todas as etapas são importantes pra gente evoluir. Ai, amado, eu adorei te ver aqui. Olha, vocês gostaram dessa entrevista? Eu achei porreta. Deixa eu falar. Se vocês gostaram, dá um like, segue lá no Instagram, Em Voga Podcast, segue no YouTube, segue a gente, vai... Dá essa força, Ariane. Deus te prazer, abençoe. viu? Deus te abençoe. Obrigada. Você vai escrever meu livro, né? Vou escrever teu livro. Ai, eu tinha esquecido disso. Vou escrever. Esse projeto vai tomar bastante seu tempo, mas 1 hora... Não, olha, eu estou escrevendo um livro que eu devo acabar em novembro. Perfeito. 2024 é o nosso. 2024 é o nosso. Amém. Um beijo. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigada.